das Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Mensagem presente no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 68. O versículo: Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mensagem intitulada Além Túmulo. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo, felicidade e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão, a fantasia daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade, ou seja, a descomplicação da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos, obrigados a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade, inatividade, incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Breve comentário. Inúmeros são os companheiros que buscam compreender, com uma curiosidade natural, o que se sucede, o que acontece com cada um de nós após a morte do corpo físico. O que tem ali, afinal de contas, além túmulo? O que esperar? O que acontece? Então, inúmeros são as pessoas que buscam essa compreensão, buscam compreender
Afinal de contas, o que acontece com cada um de nós após o desencarne? Então, se observarmos do ponto de vista histórico, e Emmanuel inicia apresentando uma série de conceitos históricos que se propagaram na humanidade, e muitos de nós mantemos o susto e o medo do desencarne, justamente porque durante milhares de anos estamos absorvendo ideias de teólogos eminentes. Eles não fazem isso por maldade, mas sim por irreflexão, por leviandade. Não conseguem refletir o suficientemente a lógica desse processo. Então, como não existe como argumentar nesse sentido com certas pessoas, possuímos um mundo íntimo muito inflexível com relação a muitos aspectos. Teólogos eminentes continuam tentando até hoje harmonizar o quê? Interesses temporais com espirituais. Então, durante muito tempo, observava-se a estrutura religiosa buscando se afastar do convívio do povo. E vem Jesus e faz justamente o oposto. Se mistura com todos, não com seus vícios, não com seus maus hábitos, mas não despreza ninguém. Vive em harmonia com cada um deles. Busca amparar e socorrer a todos, sem exceção. Não importa se a pessoa era qualificada de má vida, não importa se era um rico ou se era um pobre. Então foi muito difícil para os discípulos do Cristo, que conviveram diretamente ali com Cristo, observar aquela vivência mais pura do Evangelho. Porque no fundo, aquelas consciências que serviram o cristianismo nascente, aquelas consciências já tinham uma base fundamental, uma base fundamentada dentro do povo hebraico, dentro da cultura hebraica. Então já existia todo um compromisso social, todo um compromisso ético-moral de convivência, com quem eu posso andar, com quem eu não posso andar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, uma série de interesses físicos para gerar resultados espirituais. Não se sabia como geraria resultados espirituais. Apenas se esperava, a partir de teólogos igualmente eminentes desse período, que você se afastando de praticar o mal, você automaticamente já está se elegendo as grandezas espirituais e desenvolvendo as grandezas espirituais do seu mundo íntimo. E com a vivência do Cristo, observando os exemplos do Cristo, nós compreendemos que não é muito bem assim. E o Consolador prometido vem nos esclarecer e nos apontar que o verdadeiro compromisso da evolução espiritual ele está em nossa consciência. E quando Jesus alega e deixa claro para Nicodemos que é necessário nascer de novo, é porque precisamos ser avaliados e testados sobre outras circunstâncias. Você pode ser um exímio escalador, né? Escala uma montanha da melhor maneira possível. Você escala tão bem assim em outra montanha? Você escalou bem em rocha. Você é capaz de escalar bem em neve? Você escalou bem em neve. Você é capaz de escalar bem a mistura híbrida, neve com rocha? Então sabemos que os graus de dificuldades numa simples atividade de escalar de alpinismo é extremamente complexo e é extremamente diversificado, são habilidades diferentes, embora ambas sejam chamadas de escalar, estou escalando. Então, o evoluir, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de compreender, eu sou capaz de produzir o bem. Mas em quais circunstâncias você é capaz de produzir o bem? Em quais circunstâncias você é capaz de perdoar? Existe um limite? Então vamos compreender que os valores e os potenciais espirituais, ou seja, que a nossa consciência pensante e que sente e que pensa,
é do espírito, sabemos que são diferentes dos interesses temporais. É muito complicado coabitar, executar simples ações temporais que refletem em condições espirituais. O que nós temos que passar a fazer é, onde estivermos, seja no corpo físico ou fora do corpo físico, estarmos aptos a querer aprender e desenvolver o nosso mundo íntimo, em todos os momentos. Então, embora houve um esforço eminente por grandes teólogos, grandes pensadores, tentando harmonizar esses interesses, na verdade eles acabaram obscurecendo o problema da morte, impondo sombrias perspectivas. Até o Papa Pio VIII ou Pio IX, não me recordo agora, a própria Igreja Católica possuía como um dos dogmas a reencarnação. Foi devido a uma princesa, uma rainha especificamente, que ficou sabendo que existiria a possibilidade de ela retornar na condição de escrava ou de subalterna ou de serva. Ela que havia sido rainha, ela acreditava que aquilo não poderia existir, não poderia ser propagada essa ideia. Tão penosa que foi essa convivência com essa ideia, que ela desejou que assim fosse expurgado, retirado, apagado dos refolhos da alma das pessoas, das memórias, que desde o começo do cristianismo, a reencarnação era algo totalmente natural e tratava-se de uma forma natural. Então o próprio evento que Paulo está se referindo, da ressurreição dos mortos, se outros assim não puderem assim fazer, executarem, também o Cristo não ressuscitou. Então, quando Jesus disse que casou com a humanidade, que era o noivo da humanidade, que criou um laço de relacionamento com a humanidade, é óbvio que ele não iria esconder esses valores, esses potenciais das nossas almas para nós mesmos, onde ele poderia fazer isso e ninguém mais. Então, quem já está mais tempo na doutrina espírita, estudando os fenômenos mediúnicos, sabe do processo de materialização de espíritos como ocorreu no século XIX. Inclusive, existe um livro chamado Fatos Espíritas, onde o próprio William Crookes, durante 3 anos, acompanhou a materialização de um espírito, onde ele pesava, media a massa específica, media o peso, a massa e a força-peso que aquela estrutura física produzia, todos os experimentos possíveis e cabíveis. William Crookes assim fez durante 3 anos e documentou todos esses experimentos. Então, não é porque não existe mais essas informações, elas estão mais do que patentes. Quando falamos sobre a ressurreição do Cristo, muitos tentam desacreditar, falar que não ocorreu. Ainda hoje observamos pessoas com esse intuito de tentar desconstruir a historiografia do próprio Cristo. Mas existe um livro muito famoso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Existe um livro muito famoso, onde se tornou até mesmo um filme. Quem tiver interesse de conhecer, chama-se Em Defesa de Cristo. É baseado num livro, é óbvio, de um livro de um jornalista que havia ficado muito indignado de que a esposa, de repente, resolveu passar a viver uma vida mais religiosa e passou a querer seguir o Cristo. Então ele ficou muito indignado com esse processo, achou que era tudo mentira. Ele vem de uma família que realmente que não possuía a estrutura educacional
de evangelização. Então, igualmente, ele cresceu como uma pessoa totalmente ateu, sem nenhum compromisso com nada, sem querer conhecer essa verdade. E o que ele descobriu foi que Aristóteles, para ser considerado como existente, de que existia alguém chamado Aristóteles, só existem cinco obras registradas que identificam Aristóteles como Aristóteles. Citações, 5 citações em pergaminhos. Enquanto relacionadas ao Cristo, a Jesus de Nazaré, existem mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. É impressionante. Como assim? Você acredita que existiu Aristóteles, não acredita que existiu Cristo? E igualmente, essa mesma investigação que ele assim executou, que veio a escrever esse livro se tornou esse filme, ele descobriu que mais de 50 pessoas, fora os discípulos, serviram de base como testemunho de que observaram realmente Jesus de Nazaré andando entre eles, sorrindo, cumprimentando, falando com as pessoas. Mais de 50 pessoas foram testemunhas desse fato. Então é fato, não tem mais o que discutir. Então, só para repercutir essas informações, que por vezes nós não temos esses detalhes e ficamos meio perdidos com relação a esses conceitos. Então, com a ausência, ainda sem a presença do Consolador prometido, que vem nos explicar todas as coisas, vem consolar cada um de nós, é óbvio que geraríamos conceitos aleatórios e ideias estranhas sobre o além-túmulo. Muito natural. E as ideias foram incríveis. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Como? Duas lesmas começam a analisar, 2 vermes começam a analisar qual é o destino do terceiro verme ou do 5º verme. Nós não temos capacidade de imaginar nem como a própria natureza está evoluindo, nem quais são os ciclos mais complexos. Até hoje nas escolas estudamos que a rotação só existe 2 movimentos da Terra, rotação e translação. Mas isso não é verdade. Já foram identificados 5 movimentos. O terceiro mais complexo dura 27.000 anos, 27.500 anos, que ele se repete, que é o movimento de precessão. Ou seja, o planeta Terra ele também se movimenta como se fosse um peão no chão. Além da rotação e translação, ele gira em relação a um ponto de base, o que altera completamente como a radiação solar impacta nos hemisférios. Mas isso não é importante. O importante é que a consciência humana busca sempre isso, estabilidade. Não, alguma coisa eu tenho que conhecer e compreender o todo. E nos jogamos a criar uma série de fantasias. Então as próprias zonas chamadas infernais, que alguém vai ficar num purgatório, sofrendo eternamente uma punição, isso tudo foi invenção humana. Não existe nada em nenhuma estrutura escrita que sustente tais ideias. Igualmente, muitos, não são poucos, declaram outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, é intrigante. A pessoa nunca teve o problema da escassez de recursos, nunca teve que se desafiar a produzir crimes para sustentar uma família ou não, nunca teve que passar por essa aprovação, por esse teste. Como ele teve em abundância, ok, eu prefiro ficar aqui, onde eu não produzi o mal, também não produzi o bem, e eu vou aguardar um juízo final. É uma ideia estranha, chega a ser até infantil, manter esse tipo de pensamento. Porque é óbvio que, se nós percebemos que nós não fizemos o bem que deveríamos fazer, eu quero mais tempo, eu quero mais chances. E quem passou uma metade da encarnação acamado?
E quem acabou de nascer com um problema de saúde e vai permanecer acamado a vida toda? Ou vai permanecer complexo mental diferente do outro? Os potenciais mentais não são os mesmos dos outros. A chance dele escolher praticar o mal é muito menor, porque ele está totalmente abafado a consciência por restrições do corpo físico. Como poderíamos colocar na mesma ponta do lápis, na mesma balança, como se fosse existir um juízo final? Então, Deus cria as coisas, cria as consciências para depois destruí-las? Então, não tem muito fundamento. São princípios estranhos. E como não existe literatura para sustentar essas observações, fica mais do que claro que foram criações humanas por humanos que tentavam fazer o melhor, mas infelizmente acabaram criando, impondo, sombrias perspectivas sobre as questões do além-túmulo. Então Emmanuel continua dizendo assim: hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Então é óbvio que todos vão buscar raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, vão pegar as observações e analisar, pôr em xeque a lógica do que está sendo ventilado. E o que o Consolador Prometido vem apresentar é o contrário. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo, criação na eternidade. Se a vida prossegue eterna, exuberante e bela, é óbvio que o trabalho, que a criação, igualmente assim procede. Então, como qualificar essa fantasia daquelas pessoas que querem designar vizinhos conhecidos por inferno ilimitado no tempo? Certamente vamos observar que fala muito mais sobre o mundo íntimo dessas pessoas do que os erros que os outros estão cometendo. O que o outro está cometendo de erro é entre eles e Deus. É entre eles e a estrutura divina que sabe empreender a lei de justiça, amor e caridade. Não existe só a lei de justiça separada. É lei de justiça, amor e caridade. Então temos que ter muita cautela. É um tema muito complexo para simplesmente arremessarmos uns sobre os outros. E o pior, criamos no nosso mundo íntimo, com essa pretensão, essa fantasia, mecanismos de apontar faltas, condenar e impor destruições de infernos ilimitados. Então, a nossa forma de sentir a vida, esse sentimento adoecido, é que não é capaz de amar quem está errando. Não é capaz de amar o inimigo. Mas Jesus falou justamente o contrário. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Todos depois se tornarão espíritos de luz. Inexoravelmente. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando que Jesus afirma em atividade incessante? Então é óbvio que ao despertarmos após a desencarne, vamos querer continuar progredindo, vamos querer continuar trabalhando, continuar servindo. O que eu posso fazer? É chão para limpar? É alguma coisa para mudar? É para incentivar alguém? É para amparar? Eu quero trabalhar, eu quero produzir o bem. E não podemos acreditar que a nossa marcha evolutiva só se completa e só se executa aqui na Terra. Existem alguns marcos legais, marcos importantes aqui na Terra, na encarnação, na experiência física. Porque esquecemos o nosso passado, esquecemos certos princípios e vamos testar como realmente nós somos, em circunstâncias adversas. Você é capaz de perdoar? Mas aquele outro problema que pode acontecer com você? Você é capaz de compreender essa ou aquela imperfeição? Então observamos diversas, como a mídia se comporta,
como diversas pessoas se comportam no mundo, e observamos uma certa infantilidade ao tratar como a justiça divina vai se comportar. Quem somos nós para poder imaginar a justiça divina? Só porque temos o pensamento contínuo, uma capacidade, uma questão básica de inteligência e de raciocínio, e já imaginamos automaticamente como funciona Deus? Mal compreendemos a criação divina, mal temos capacidade de compreender mais detalhes mais profundos sobre a lógica da estrutura da matéria mais grosseira. Como podemos imaginar que vamos compreender o que é Deus? Então, é de uma vaidade, de um orgulho realmente descomunal. Novamente, acreditar que as pessoas vão ficar dormindo aguardando o julgamento, sem ter trabalho, sem ter função, sem ter nenhuma atividade, é um pensamento humano. Não tem nada de divino nisso. Então, os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade, ou seja, a descomplicação da lógica humana. Ou seja, esses ideais são ilógicos, mas se propagou na humanidade porque foram obrigados. Quem ousasse falar contra sofria penas severas. Então precisamos compreender, e Emmanuel avança um pouco mais no texto. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, agora é outro nível. Não é mais se a pessoa acredita, não acredita em Deus, acredita ou não acredita no Cristo. Se acredita ou não acredita se aconteceu a ressurreição, se Jesus realmente reapareceu. Não está mais nessa discussão. Agora está em outra esfera. Estamos falando de portas adentro do esforço cristão. Aquelas pessoas que estão envolvidas no cristianismo, buscando o seu progresso, o seu avanço. Então, comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer, ou seja, somos obrigados a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Então, quem afirma isso, ele está justamente se definindo como alguém contra o próprio Evangelho. Mas por que contra? E Emmanuel continua. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Ele não ressuscitou para as pessoas ficarem olhando para ele, tocando nele. Olha lá, alguém viu. Não, foi trabalho. Foi trabalho, foi para organizar aquele cristianismo nascente. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade, inatividade incompreensível? Nunca. Ninguém ficará assim. Se alguém assim deseja, estima, até essa ideia ventilada durante tantas décadas, até mesmo observamos isso em outras pessoas comentando, meu Deus, poxa, vou para um céu, ficar lá tocando harpa, numa nuvem, tentando observar uma mentalidade de fuga do trabalho, de fuga de servir, de fuga de ser produtivo. Ou seja, fuga da experiência física, fuga das imposições que o mundo, que a escola, planeta Terra, nos brinda, nos fornece. Como que isso pode ser empreendido fora do corpo físico? Não tem o menor sentido. Então, essa ociosidade incompreensível, e é realmente totalmente incompreensível, acreditar que ficaremos parados fora do corpo físico é impossível. Espíritos que realmente estão empenhados em progredir, estão realmente empenhados, estão com aquela secura de amor, secura de sabedoria, não se aguentam mais. Eu não quero mais agir como eu sempre agia. Eu quero me transformar. Eu quero aprender a boa nova que o Cristo trouxe à Terra. Eu quero aprender a viver essa boa nova. Viver primeiramente no meu mundo íntimo. Eu quero parar de criticar tudo e a todos. Eu quero observar tudo e ver a harmonia.
como eu vejo em qualquer escola, em quem ainda não sabe tabuada, em quem ainda não sabe ler e escrever, e está em processo de aprendizado. Eu quero sim me aperfeiçoar. Então, somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. É óbvio que haverá uma continuação desse esforço. Com certeza, em condições menos físicas, mas com a nossa participação mental, dos nossos pensamentos. Então, se sabemos que o nosso pensamento controla o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, controla as nossas emoções, igualmente sabemos que existem laços de produção espiritual da nossa própria alma para com todas as tarefas divinas que nos são ofertadas. Então, o campo de trabalho continua. Mas é claro, existem situações que precisamos nos desafiar, situações mais complexas que sempre caímos, sempre falimos. E somente a experiência física mais grosseira pode nos brindar certas restrições. Então, com esse grupo familiar, se tiver riqueza, se tiver poder, eu sempre caio, sempre dá ruim. Aí reencarna várias vezes aquele grupo em situações mais pobres, mais simples, mais humildes. E aquele grupo evoluiu, cresceu. E de repente vem uma prova. De repente, do nada, ganha a loteria. E aí, o que você vai fazer? Quando vai observar, a primeira camada a se dissolver é a camada familiar. Do nada surgem ódios, destruição. Todos querem o mesmo ursinho de pelúcia. E como você vai produzir paz se você também quer o mesmo ursinho de pelúcia? E aí você vai observar que no fundo, ainda está prisioneiro e não consegue ultrapassar os limites máximos da nossa própria indumentária psíquica, da constituição básica do egoísmo, comparado, em contraste, com a fraternidade. Então é esse o desafio. Estamos sempre desconstruindo o grande muro, a grande construção do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e sempre querendo construir carinho, amor, ternura, fraternidade. Só que essa construção é na prática, na experiência. E é óbvio que, fora do corpo físico, nossos pensamentos são igualmente envolvidos em tarefas. Olha, agora, tá vendo aquele estuprador ali? Você vai ter que ajudar aquele estuprador a não ficar mais prisioneiro. Você vai mandar mensagens, pensamentos a partir do seu mundo íntimo. Você vai orar a Deus, vai pedir ajuda e amparo por aquele irmão. Imagina a situação se você odeia qualquer tipo de pessoa que tem experiências desafortunadas nesse meio campo. Você vai orar por ele? Você vai desejar o melhor para ele? Não, a pessoa é um assassino, ele comete todas as vezes que ele reencarna em certos grupamentos de certas etnias. Ele tem ainda aquela fobia de querer assassinar aquelas pessoas daquela etnia. Aí você é daquela etnia. Aí aquela pessoa reencarna em outro grupamento. E você, da sua etnia, da sua memória psíquica, ainda se considera daquela etnia, é seu chamado, fora do corpo físico, para amparar aquele irmão, para ele perder essa identidade, essa ideia de querer destruir outra etnia, que não faz sentido. É como uma criancinha brincando com um ursinho. Mas se você está com raiva dele também, você também quer o mesmo ursinho. O ursinho da vingança, o ursinho da destruição. Então, não é possível fora do corpo físico trabalhar, ser um trabalhador do Cristo, ser um trabalhador ativo do bem, desejando viver leis que são nossas, pessoais. Temos que viver somente as leis divinas.
E vamos observar em inúmeras obras de André Luiz, da publicação de André Luiz, chamada A Vida no Mundo Espiritual, você não vê ninguém parado. Todos estão trabalhando, todos estão em atividade de assistência. Mas existe um problema grave nisso tudo. Você tem a capacidade de viver e amparar toda e qualquer pessoa em qualquer cenário, de qualquer histórico? Você é capaz de auxiliar alguém que te assassinou 2 encarnações atrás? Você é capaz de auxiliar a mãezinha dele, a filhinha dele? Você é capaz de abandonar os seus princípios de justiça, os seus ideais alucinados de justiça para seguir os ideais do Cristo? Você é capaz de, mentindo, disserem todo mal contra vós mesmos, em nome do Cristo, para amparar, para socorrer? Você é capaz de se humilhar, de se diminuir, para socorrer alguém, para amparar, produzir um bem a alguém? Então, esse tema, além-túmulo, para o espírita que já está há bastante tempo estudando o espiritismo, já teve acesso a obras narrando situações do nosso lar, a cidade espiritual que está próxima aqui do Rio de Janeiro, e tantas outras situações, vamos observar que o trabalho do Cristo é gigantesco. Só 1/3 da humanidade está encarnada. 2/3 está desencarnada. Significa que o volume de trabalho fora do corpo físico é 2 vezes maior. No mínimo 2 vezes maior. E não tem tarefa com o braço, com a perna. Eu vou ali correndo levar um copo d'água. Não tem tarefa física. A tarefa é através da sua atividade mental. É através do seu pensamento. Ah, mas meu pensamento é tão perturbado. Eu escuto uma notícia ruim, eu escuto alguma coisa sobre um crime, eu me perturbo, eu fico zangado, eu fico irado. Como, fora do corpo físico, no além-túmulo, serás passível de ser convidado a trabalhar em assistências mais complexas? Administra melhor o seu pensamento. Para de ficar vivendo as lógicas perturbadas de teólogos que tentaram administrar interesses físicos e espirituais. Foca agora nos interesses do Cristo, que é produzir o amor e desenvolver o amor e a sabedoria em todas as consciências. Aonde tiver um trabalho, o que devo me munir? Boa vontade e coragem. E o resto? O resto é com o Cristo, porque o trabalho é dele. Somos apenas meros, simples cooperadores. E ele convida a todos nós. Coopere com o seu pensamento. Coopere com as suas emoções. É incrível como observamos, por exemplo, Chico Xavier, o hábito que ele tinha de comprar os jornais, aqueles jornais mais sanguinolentos, que conta a história de assassinos, de estupradores, de ladrões, de bandidos, as coisas mais bárbaras. Ele anotava o nome de todos. As vítimas, não só as vítimas, anotava o nome de todos. As vítimas e aqueles que perpetraram aqueles atos impensados. A todos aqueles crimes que foram praticados. Anotava o nome de todos os homicidas, psicopatas, das psicopatias sexuais, das psicopatias com relação ao crime fiscal, com relação ao desvio de dinheiro, roubo, todos os crimes. Ele anotava o nome dessas pessoas e orava por eles. Você é capaz de orar por alguém que está em condições adversas de cometendo crimes, se perdendo em um monte de bobagem, de brinquedinhos de Lego do planeta Terra? Então precisamos compreender. O nosso destino são as galáxias infinitas da criação. Estamos aqui numa estação de trabalho e de estudo e de aprendizado. O que nós mais aprendemos nessa estação de trabalho? Conhece-te a ti mesmo. Serás confrontado a perceber como seu mundo íntimo reage em várias situações adversas. Igualmente terá o apoio e o amparo
para produzir cada vez mais carinho, mais amor, mais atenção. Mas a questão, o desejo central de realmente deixar os traços da afabilidade e doçura, os traços da benevolência em tudo que nós fazemos, é individual. Nem Jesus, nem Deus fará isso por nós. Haverá estímulos, haverá incentivo, mas a opção é sempre nossa. Agora, deixou o corpo físico, o trabalho continua. O trabalho continua. Vamos ter que continuar nos desenvolvendo. Mas como nos desenvolvemos fora do corpo físico? Com mais trabalho. Com mais trabalho. Mas trabalho para mim? Não. Trabalho para todos. Onde o que você vai exercer vai beneficiar todos. Mas o que eu ganho com isso? Você ganha experiência em produzir o bem. Você ganha experiência em ser compreensivo, em perdoar. Você ganha experiência em se afinar o instrumento da sua consciência nas frequências de Deus, nas frequências do Pai. E assim, pouco a pouco, vamos nos libertando de nós mesmos, mesmo fora do corpo físico.